www.radiovox.org. Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Aqui quem fala é o Edson Camargo, editor aqui da Rádio Vox e também do site Mídia Sem Máscara. Estou agora aqui ao vivo, o Alex Pereira, o Christian de Rosa e o professor Olavo de Carvalho, nessa segunda-feira, 31 de março de 2014, data que comemoramos aí os 50 anos do contragolpe militar de 1964. E vemos aí hoje na mídia, na academia, entre os opinadores, nas redes sociais, toda a falação, toda a repercussão em torno da questão da ditadura, do golpe, os agentes políticos e quem está conosco vai dar o seu parecer, e reiterar algumas antigas lições já apresentadas em livros, em artigos. Está aqui conosco o professor Olavo de Carvalho. Muito boa noite, professor. Boa noite, Edson. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois é, hoje é o dia, meio século do golpe, e a versão que impera parece que não é, aquela história, não é bem assim. Como o senhor tem visto a cobertura hoje e a trajetória de produção de conhecimento ou de desconhecimento histórico a respeito desse tema, professor? Bom, aí nós temos que dividir a coisa em dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico, o estudo passado. Sim. E segundo, o aspecto político, quer dizer, a luta como está hoje em dia. Do ponto de vista histórico, a falsificação do relato começou já praticamente no dia seguinte ao golpe, quando o escritório da KGB no Rio de Janeiro, chefiado então pelo Ladislau Bittman, inventou a história de que o golpe havia sido tramado em Washington. Logo depois do golpe saiu o livro do Edmar Morel, O Golpe Começou em Washington. Mas quem inventou a história, o primeiro, foi o escritório da KGB, que espalhou para todos os jornais, estações de rádio, estações de TV do Brasil, um documento forjado no qual um alto funcionário do Departamento de Estado cumprimentava um agente do FBI no Brasil pelo sucesso da operação. A operação subentende era o golpe. Por que um funcionário do FBI? Porque, confessa o Ladislau Bittman, na época o pessoal da KGB no Brasil não conhecia nem um único agente da CIA lotado no país. Então usaram um funcionário do FBI. Agora, você vê se é possível uma participação intensa americana no golpe sem um único agente da CIA. Aliás, eu muitas vezes lancei esse desafio a esse pessoal que defende a teoria de que o golpe começou em Washington, e que inventa mil e uma coisas ainda para enfeitar essa história da KGB. Muitas vezes desafiei os camaradas seguintes: já que você sabe tanto, meu filho, então me diga o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Não sai nome nenhum, eles não sabem nenhum. Então, como é possível uma grande potência tramar um golpe num outro país sem ter lá nenhum agente do seu serviço secreto no exterior? É absolutamente impossível. Então, toda essa história do golpe começou em Washington. Isso foi realmente inventado pela KGB. E esta história vem sendo obedecida, a instrução da KGB vem sendo obedecida desde 64. Quer dizer, estamos comemorando meio século de subserviência a uma mentira inventada pela KGB. Por que isso acontece? Eu vou lhe dizer. Outro dia apareceu no YouTube uma gravação feita por um tradutor brasileiro que mora na Polônia, tradução de um documento importante da KGB, que é um convênio firmado entre a KGB e o Serviço Secreto da Tchecoslováquia em 1960-61 para operações de larga escala na América Latina, especialmente no Brasil. E então ali você vê que esse convênio planeja, sobretudo, porque a gente fala de KGB, o pessoal pensa em espionagem, isso é bobagem. Esse serviço de inteligência, a espionagem consiste apenas em 10% do serviço deles. O grosso são o que eles chamam de medidas ativas.
como, por exemplo, operações de desinformação e operações de agentes de influência. Essa é a coisa básica, certo? Então, a subversão em sentido lato seria? Sim. Não, muito mais grave que a subversão. Quando a gente fala subversão, a gente está entendendo mais a parada da propaganda, tá certo? Sim. E os serviços de inteligência lidam com coisa muito mais fina do que propaganda. A desinformação não é propaganda. A desinformação é você plantar uma informação falsa por uma via que seja confiável à vítima. Então é uma operação muito delicada, muito complexa, que visa a induzir governos a tomar medidas que interessem ao movimento comunista e não ao próprio governo. Então, no caso, esses documentos que apareceram estavam lá no Instituto para o Estudo dos Regimes Totalitários, em Praga, estão lá há meio século. E foram liberados para pesquisadores internacionais há mais ou menos uns 10 anos, mas nenhum historiador brasileiro quis lá saber, quis lá investigar. Por quê? Porque sabe que daí toda a história vai cair. A hora que abre os documentos do lado comunista da coisa, toda a versão oficial, esta lenda idiota, desprezível, cai por terra. A primeira lenda é o seguinte: em 1964 não havia perigo comunista algum, isso foi tudo um pretexto inventado pela direita para tomar o poder e derrubar um presidente constitucionalmente eleito, etc. Então, a ideia de que haver um perigo comunista na época era enxergar comunista embaixo da cama, de que era tudo um delírio, isso aí se consolidou, não é entre estudantes, entre políticos, entre historiadores profissionais. É esse que é o ponto. Não temos que levantar nenhum debate político em torno desse ponto antes de termos feito um debate científico entre historiadores. Este é um problema para ser resolvido por historiadores profissionais. É para esfregar os documentos na cara dele e ver que aconteceu de novo a mesma coisa que sucedeu anos atrás com o problema do Foro de São Paulo. Que eu durante 20 anos fiquei falando nisso e o pessoal dizia: não, isso aí é tudo teoria da conspiração. Só que os documentos estão lá. Tudo que eu dizia do Foro de São Paulo, o Lula repetiu num discurso feito no 15º aniversário do Foro de São Paulo, falando das atividades clandestinas, secretas do Foro, tudo isso. Ele acabou abrindo o jogo. Ainda assim, o pessoal insiste em esconder a coisa, varrer para baixo do tapete. Mas aí, no caso, a disputa é mais entre jornalistas. Mas no caso que eu estou falando, que é o caso de 1964, não se trata de jornalistas, sim de historiadores profissionais. Uma massa impressionante de historiadores universitários repetindo a historinha da carochinha inventada pela KGB, repetindo fielmente. Por que eles fazem isso? Porque muitos deles são agentes da KGB, os nomes deles estão lá nas listas da KGB. E são pessoas que ainda são importantes na universidade, na política e na mídia brasileira. O tradutor, que é o Mauro Abranches, ele pediu que eu não mencionasse nenhum nome, porque ele disse que das pessoas que constam daquela lista, nós não sabemos quais os que eram colaboradores, que eram agentes profissionais da KGB, quais os que eram colaboradores voluntários e quais os que eram pessoas que eram forçadas a colaborar por meio de chantagem e ameaça. Então, como não queremos culpar inocente, então não vou falar de nome por enquanto, mas eu nas listas reconheci vários nomes que eu, há 20 anos, já tinha certeza que eram agentes de influência da KGB, mas não tinha prova. Agora está aí a prova. Então, esses nomes ainda vão aparecer. Tá certo? E daí você vai entender por que essa historinha do golpe de 64, de que foi influência americana, de que não havia perigo comunista algum, se impregnou de tal maneira na nossa história universitária que acabou virando um dogma de evangelho. Agora, quando você vê os documentos da KGB, você vê o seguinte: se não havia na época nenhum agente da CIA conhecido, lotado no Brasil, agentes da KGB havia centenas, milhares na verdade, colocados nos mais altos postos, colocados no governo, colocados nas Forças Armadas, colocados nas empresas estatais, colocados na mídia, colocados nas instituições de pesquisa científica, e colocados no próprio serviço secreto. Esses eram milhares. Então, é a mesma coisa que dizer, a KGB estava praticamente ocupando o governo na época, meu Deus do céu.
Então não era um governo democraticamente eleito, era o governo de um regime totalitário infiltrado, tá certo? Configurando aí o maior atentado que já se fez contra a soberania nacional em todos os tempos. Porque esses camaradas determinavam o curso da ação do governo e continuam determinando o curso da ação de milhares de agentes e de idiotas úteis nas universidades. Então a KGB realmente estuprou o Brasil na época. É? Agora, é curioso que, para não dizer que é o pessoal da esquerda que falsifica, o pessoal da direita também não teve nenhum interesse de averiguar essas coisas. Isso apareceu por causa de um sujeito que é nem de esquerda nem de direita, é um simples tradutor brasileiro, que traduziu os documentos sem comentá-los. Ele não tem nenhum intuito político, ele simplesmente pega os documentos e traduz, né, do tcheco para o português, e daí fica tudo claro e mostra os documentos. Agora, porque esse pessoal da direita, eu durante 20 anos, eu fui procurar líderes empresariais, políticos, líderes militares, implorando que fossem averiguar esses documentos que estavam sendo abertos nos arquivos de Moscou na época. Ninguém se interessou. Hã? Então, como é que nós vamos culpar a esquerda, meu Deus do céu? Quer dizer, se a própria vítima da falsificação consente com a falsificação e nada faz para eliminá-la, então os dois são culpados. Não é isso? Então, sim, existe da parte da esquerda, existe esta obscena obediência residual a uma operação de desinformação começada 50 anos atrás. Você veja assim, a subserviência, a falta de iniciativa intelectual desses historiadores. Né? Eu tenho uma filha que estudou História na USP. O curso de História na USP não é dos piores. Mas ela disse, olha pai, eu fiquei lá 5 anos, eu nunca vi nenhuma iniciativa intelectual, nenhuma curiosidade por nada, é só rotina. E a rotina, como já foi determinado pela KGB, o pessoal continua obedecendo. Então isso é claro que é uma vergonha nacional. Mas note bem, querer tirar consequências políticas disso antes de limpar a coisa no terreno científico e histórico é bobagem, é histeria. Nós temos que primeiro averiguar tudo e derrubar essa falsa historiografia. E desses historiadores que se comprometeram com isso, vamos ver quais deles estão nas listas da KGB e quais continuam trabalhando para a KGB. Porque, como diz o próprio Vladimir Putin, não existe isso de ex-KGB. Exatamente. Essa história, por exemplo, de dizer, o Zé Dirceu foi agente do Serviço Secreto Militar Cubano. Eu digo, o quê? Ele saiu do Serviço Secreto Militar Cubano? É claro que ele nunca saiu desse serviço secreto, só se sai morto. Morto ou refugiado. Você pede asilo nos Estados Unidos, daí você sai. Agora, dizer que ele saiu, ele continua colaborando com o regime cubano, como sempre colaborou. Ele está sentimentalmente muito mais ligado a Cuba do que ao Brasil. Ele, quando vê levantar a bandeira de Cuba, ele chora. Ele nunca chorou de ver a bandeira do Brasil, você está entendendo? Então, esses comprometimentos com os serviços secretos estrangeiros são coisa gravíssima. Gravíssima, não é coisa que você... agora mudou de ideia, não quero mais, não brinco mais. Não é assim. Então isso quer dizer que a historiografia brasileira sobre o golpe de 64 é maciçamente, não digo propaganda comunista, não digo propaganda esquerdista, é operação de desinformação da KGB. Isso é bem diferente do que apenas ser comunista. Claro que tem muitos desses idiotas que nem sabem de KGB, simplesmente ouve a conversa de um outro comunista mais velho e repete. E é isso que se chama o idiota útil. O idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e para saber a quem é útil. Não é isso? Então, é a velha história do Willy Munzenberg, que dizia que essas operações são como criação de coelhos. Você põe lá um casalzinho, ele se multiplica automaticamente. Então, é claro que, da maioria desses historiadores, eles nem sabem que estão trabalhando para a KGB. Eles simplesmente obedecem o discurso que receberam e continuam repetindo. Outro dia apareceu um rapaz, professor de História da Universidade de Tocantins, que, no empenho absolutamente psicótico de provar a intervenção americana no golpe de 64, disse que o IBA, um daqueles, eu não lembro se era o IPES ou o IBA, um dos dois institutos, havia 2 think tanks importantes da direita na época, e ele deu lá uma quantia, falou, não, esse instituto recebeu, acho que era um negocinho da ordem de 22 bilhões de dólares,
em 64, eles tinham uma verba de 22 bilhões de dólares, não lembro se o número exatamente esse, mas era um número que era 5 vezes o PNB do Brasil na época. E como é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu? Pois é. Quer dizer, o pessoal chega ao delírio completo, na ânsia, tá certo? De insistir numa mentira. Quer dizer, o mentiroso, quando ele é pego em flagrante, tá certo? Um se arrepende e diz, de fato, fui feito de trouxa, como eu mesmo, muitas vezes na vida, fui feito de trouxa, pela esquerda e também pela direita. Entendeu? Por exemplo, quando eu acreditei na história, no livro do Júlio José Chiavenato, eu li o livro dele sobre a Guerra do Paraguai, e li num dia e passei a noite sem dormir. Fiquei tão impressionado com aquilo, genocídio americano. O Brasil é um país genocida, matou 94% da população do Paraguai, um negócio horroroso, né? E pegava a população desarmada, queimava o hospital, queimava os doentes no hospital. Fiquei horrorizado com aquilo e escrevi a respeito. Passam os anos, vem o livro do Francisco Doratioto, Maldita Guerra, que prova que aquilo tudo era absolutamente falso. Eu falei, ponto, acreditei no esquerdista, me ferrei de novo. Né? Então, um se arrepende, mas outros, ao contrário, eles ficam naquela insistência histérica, que vai aumentando a coisa cada vez mais, até o ponto de dizer, tinha uma verba de 22 bilhões de dólares. Meu Deus do céu! Pois é, agora, professor, inclusive, parece que tem uma, ali no notícia do vermelho.org, ali, de que o Senado brasileiro vai pedir para o Departamento de Estado norte-americano as informações sobre esse apoio americano à ditadura, né? Sim, mas não precisa pedir para o Departamento de Estado. Eu sei qual foi o apoio. Ué, eu sei, porque eu tenho testemunho direto. A ajuda americana consistiu em enviar um navio cheio de combustível para os tanques que os golpistas iam usar. Esse navio-tanque não foi dado de graça, foi pago um depósito que nunca foi devolvido. Olha a ajuda, olha a bela ajuda que veio. Né? O pessoal, eu sei disso aí por depoimento direto do ex-governador e ex-ministro das Minas, Paulo Egídio Martins, que eu perguntei a ele, doutor Paulo, os americanos participaram do golpe, ajudaram no golpe? Ele disse, não. Eu disse, como é que o senhor sabe? Ele disse, eu sei porque eu que fui lá pedir para o secretário de Estado, Adolfo Berle Jr., e o máximo que eu consegui foi esse navio combustível que não foi de graça. Ele pediu uma quantia, tinha que pagar um depósito, eu não tinha dinheiro para pagar o depósito, pedi para o meu sogro, que era banqueiro, Alberto Baito, e foi lá, dei o depósito e veio o navio com combustível que nós não usamos. E o depósito jamais foi devolvido. Né? Agora, o brasileiro é tão cínico, mas tão cínico, esse pessoal da esquerda é tão cínico, que outro dia não, vai fazer uns 2 ou 3 anos, saiu assim, a prova definitiva de que os americanos orquestraram tudo. A prova definitiva era a gravação de uma conversação entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Lyndon Johnson, no dia do golpe, no dia 31 de março, onde o embaixador dizia, senhor presidente, os americanos aqui, os militares aqui botaram os tanques na rua, nós temos que fazer alguma coisa. Ou seja, o sujeito que preparou o golpe, né, ele não é surpreendido pelo golpe para ter que fazer alguma coisa depois. Quer dizer, a prova provava o contrário. Eles vêm com a ideia de que os americanos prepararam o golpe e a gravação prova que os americanos foram prática, embora eles soubessem que havia preparação de um golpe, eles foram surpreendidos, as coisas se precipitaram. E no dia 31 de março é que eles começaram a pensar, vamos fazer alguma coisa. Que acabaram não fazendo coisa nenhuma. Não é isso? Então, esta prova, que prova o contrário do que eles estão dizendo, é usada para reforçar a mesma mentira de sempre. Quer dizer, nós estamos num ponto onde esse pessoal que se diz historiadores universitários todos, eles já chegaram naquele ponto de fingimento histérico em que não adianta você conversar com o cara, porra. Quer dizer, o histérico, ele não acredita no que vê, ele não acredita no que sente, ele acredita no que ele diz. Ele diz as coisas e passa a acreditar. Ele diz, eu estou com uma dor de cabeça danada, daqui a pouco a cabeça começa a doer. É autopersuasão. E a historiografia brasileira sobre o golpe de 64 é quase toda assim. A repetição de uma mentira que acaba por persuadir eles mesmos. Pois é, outra coisa também que eles estão tentando fazer aí, agora, e por ocasião do dia de hoje, aí apareceu na mídia, é
as chamadas políticas de memória, né? Mas que memória? Eles estão ocultando a memória. Memória é documento, meu Deus do céu. Eu estou falando há 20 anos, vamos abrir esses documentos da KGB e daí saberemos a história. Os documentos já estão abertos. E eles vão continuar negando agora? Pois eu digo, o Brasil foi estuprado pela KGB. A KGB estava em todos os escalões do poder no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, é o convênio assinado entre a KGB e o Serviço Secreto da Tchecoslováquia. Por quê? Para atuar no Terceiro Mundo, a KGB usava o serviço secreto dos países satélites. Por exemplo, no Oriente Médio usava o da Romênia. Tá certo? E no Brasil era a Tchecoslováquia. Então tá lá, convênio KGB-SBT. Tá tudo lá, as operações foram feitas, os organismos que foram infiltrados e os nomes dos agentes. E a descrição das operações que já estavam em curso e das seguintes que já estavam sendo planejadas. Então, vamos dizer, a atuação americana no Brasil na época, a atuação do serviço americano no Brasil na época foi tênue ou quase nula, ao passo que a da KGB foi avassaladora, invasiva e avassaladora. Isso está provado nos documentos. Eu quero ver os caras desmentirem esse documento. Eles só falta dizer, não, a KGB fez isso, né? Só para agradar o governo soviético, dizer que estavam fazendo alguma coisa, estavam enganando o governo. Mostrar serviço. Mostrar serviço. Só falta inventar isso agora. Agora continua o desafio. Ô Saberetas, me diga o nome de um agente da CIA lotado no Brasil na época. Eu lhe dou o nome de trocentos agentes da KGB que estavam lá, brasileiros. Tinha inclusive um embaixador brasileiro em Moscou, era agente da KGB. Sem falar jornalistas, né? Jornalistas tem lá várias dúzias. E estão aí ainda, nem todos morreram. Então, este é o debate historiográfico. Né? Sim. Sem isto, você querer tirar proveito político, fazer propaganda política, é besteira. Porque ninguém vai dominar a política de um país se não tiver, pelo menos, garantido um espaço na alta cultura e nas universidades. Então, o debate intelectual tem que começar primeiro. O debate científico dentro da universidade tem que desbancar e desmoralizar todos esses office boys da KGB, que estão escrevendo uma história mentirosa há 50 anos. Então, o perigo comunista existia sim, era muitíssimo grave, tá certo? E a KGB cometeu com isso, vamos dizer, o maior atentado contra a soberania nacional que já aconteceu. Agora, ali tinha a cumplicidade do próprio presidente da República, porque nós sabemos que outra mentira que os caras espalham, que nós temos que acabar com ela, é de que as guerrilhas foram feitas em reação ao golpe militar, quando as guerrilhas já haviam desde 1961 organizadas e financiadas por Cuba. E quando os documentos provando isso chegaram na mão do presidente da República, João Goulart, o que ele fez? Mandou instaurar um inquérito? Mandou punir o responsável? Não. Escondeu tudo e mandou para o Fidel Castro. Isso é um crime de alta traição. Só por isso esse homem tinha que ser derrubado. O presidente não pode fazer isso. Quer dizer, você descobre uma operação, uma intervenção armada de um outro país na sua nação e você esconde, você se torna cúmplice do invasor? Como é que é isso? Então, não sei, não precisa nem pensar o restante das acusações que havia contra ele. Você tem que ir direto na acusação mais substantiva. Você é um traidor, você traiu a pátria, você entregou as provas do crime para o criminoso para escondê-lo. Tá certo? Pois é, inclusive não só a questão aí que o senhor falou da universidade, né? Domínio, na mídia também, por exemplo, hoje, que está fazendo 50 anos do golpe, aí, a mídia inteira mostra ali, né, que eles têm todo o poder de construir a história, né? Porque eles estão só Mas a mídia falando, não por exemplo, é a força-agente principal. A força-agente principal são os intelectuais, são os universitários. A coisa começa lá, primeiro você domina os intelectuais, daí você parte para a mídia, e daí você domina para a educação, e daí você domina o resto da sociedade. Então tem que começar lá no começo. Tem que derrubar os falsos historiadores. Agora, vamos falar aqui o português claro. Né? Não é um problema do sujeito ser direitista ou esquerdista. Porque ao longo da história do Brasil, o único governante que fez alguma coisa substantiva contra o comunismo foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi eleito pela coligação PSDB-PTB, que era um partido de esquerda. Né? Este foi o sujeito que fechou o Partido Comunista,
cassou os mandatos de todos os deputados e senadores comunistas e rompeu relações com a União Soviética. Ora, pergunto eu, o governo militar, que dizem, apresentam como se fosse o supra-sumo do direitismo, quando o governo vai dizer que o governo militar ignorava a penetração da KGB no Brasil? Claro que não. Agora eles têm as provas definitivas, mas sempre souberam. Romperam relações com a União Soviética, que nada, foram puxar o saco da União Soviética e querer fazer negócio, porra. Tá entendendo? Então, então, o que se chama direita no Brasil, isso é uma corja de oportunista, de imbecis, você tá entendendo? E de ingênuos, às vezes. Então... a ingenuidade, às vezes, discursiva, né? Eu acredito em discursos que não é aquilo que o Eric Voegelin chamava estupidez criminosa. Quer dizer, uma estupidez que o sujeito não tem o direito de ter. Não é isso? É isso aí. Então, você vê, o governo militar ficou lá, né? Olha, até hoje era o seguinte, o golpe foi uma coisa justa. Derrubar o João Goulart era inteiramente justo. Tinha que fazer isso. Só que daí apareceram as ambições e trocaram o nome do negócio para Revolução. E não era mais só derrubar um presidente, era Revolução. Ah, então nós não vamos só derrubar o presidente, fazer novas eleições em 6 meses. Nós vamos refazer o Brasil. E pronto, aí virou uma merda. Porque é uma proposta revolucionária. E ficaram no poder 20 anos, quando tinham prometido realizar eleições em 6 meses. Durante esses 20 anos que ficaram lá, eles destruíram toda a liderança liberal e conservadora do Brasil, cortaram a cabeça do Carlos Lacerda, cortaram a cabeça do Juscelino Kubitschek, tá certo? Cortaram a cabeça do Adhemar de Barros, cortaram a cabeça do Magalhães Pinto, acabaram com a liderança civil, meu Deus do céu, e instalaram o poder de um grupo de militares iluminados e tecnocratas. E daí ficou uma ditadura que durou 20 anos. Claro que na esfera econômica fizeram alguma coisa. Da onde vem isso? Existe no Exército Brasileiro uma tradição positivista, que já vem desde o século XIX. E a proposta positivista sempre foi o governo tecnocrático. O que é o governo tecnocrático? Você elimina a política. Augusto Comte dizia, os problemas políticos têm que ser resolvidos por meios científicos, não políticos. Então a neutralização da política é um valor que está impregnado na cabeça de muitos desses militares. Eles deixavam o Senado e o Congresso, a Câmara de Deputados funcionando só para carimbar os decretos dele. Jantava lá meia dúzia de militar com meia dúzia de técnico, vinha lá soluções científicas e ponto. Manda para o Congresso carimbar. O Congresso dizia amém. Ali o debate parlamentar era o debate do amém com o sim senhor. Você está entendendo? Então, agora, o que fizeram contra o comunismo? Quer saber? Nada, nada. Fizeram contra as guerrilhas, contra a esquerda armada. A esquerda... A política era o seguinte, a gente reprime a esquerda armada e alisa a cabeça da esquerda desarmada. Tem lá o relato do Ricardo Vélez Rodrigues, que é um estudioso venezuelano que mora no Brasil, venezuelano ou colombiano, agora não sei, agora me atrapalhei. E que é um grande conhecedor da história das ideias no Brasil e, sobretudo, da história da universidade no Brasil. E tem lá o relato dele, onde ele mostra que o governo foi boicotando todos os intelectuais de direita, todas as publicações de direita. Você vê, na época você tinha uma revista filosófica monumental, excelente, feita por conservadores católicos, que era a revista Convivium. Os militares retiraram a revista Convivium da lista de publicações que dão currículo universitário. Quer dizer que ensaios, artigos publicados no Convivium não constam como currículo até hoje. Tá certo? E, ao mesmo tempo, espalhavam dinheiro, tá certo, para as editoras comunistas. Isso aí me foi contado pelo Enio Silveira, que era dono da Civilização Brasileira, que era a maior editora comunista no Brasil. Ele dizia o seguinte, ele me disse isso poucas semanas antes de morrer. As palavras dos moribundos, gente, têm um peso. Você está entendendo? Então, ele me disse na minha frente, e uma outra testemunha que eu não vou citar o nome, mas se preciso eu cito. Sim. Ele disse, quando a situação apertava, eu ia lá no Golbery, ele soltava dinheiro, e a minha editora só sobreviveu graças a isso. Então, era a ideia de que o governo militar não era anticomunista, ele era anti-guerrilha apenas. É como o governo Santos, na Colômbia.
Nós não queremos guerrilha, não queremos violência. Então o que nós fazemos? Nós alisamos a esquerda pacífica, damos dinheiro para ela, damos cargos, deixamos ela ocupar as universidades. Foi a mesma coisa que os militares fizeram. Então os militares são condenados, tá certo? Por aqueles que deveriam ser gratos a eles. Quem tem que estar bravo com os militares são as pessoas que em 1964 confiaram na promessa de eleições. É? Eu era muito jovem na época, e pior, eu estava completamente contra o golpe. Estava no meio dos comunistas, etc, etc. Mas eu vi o entusiasmo das pessoas que apostaram no golpe, que não foi um movimento militar. Os líderes, nenhum dos líderes era militar. Os líderes eram o Carlos Lacerda, era o Magalhães Pinto, era o Abreu Sodré, era tudo civil. Milton Campos, era essa gente. O que aconteceu foi que eles contactaram alguns generais e chegou na hora um general deu um acesso de impaciência, que foi o Mourão Filho, e ele disse, então eu vou meter os tanques na rua, e meteu. Mas como é que você vai chamar de movimento militar onde é um movimento que realizou passeatas de 1 milhão de pessoas? Será que era 1 milhão de soldados? Era um movimento eminentemente civil. E a ideia era tirar o João Goulart e fazer eleições em 6 meses. Ninguém tinha a menor dúvida de que em 6 meses só tinha 2 pessoas que podiam se eleger, que era o Carlos Lacerda e o Juscelino Kubitschek. Os dois tiveram suas cabeças cortadas pelos iluminados tecnocratas do governo militar. Então, note bem, sujeitos equacionar as coisas em termos políticos de hoje, tá certo? E celebrar o movimento militar, tá certo? É também cometer uma injustiça. Eu posso celebrar a derrubada do João Goulart. Sim, hoje eu entendo que foi uma coisa inteiramente justa. Mas não posso celebrar nada do que foi feito depois. Nada. Porque você veja, a decisão. Se você perguntar assim, durante os 21 anos que ficaram no poder, quantas vezes os militares promoveram campanhas de propaganda anticomunista, não antiguerrilha? Nenhuma vez. Quando foi para introduzir a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, quem eles chamaram para redigir o texto básico? O padre Bastos Dávila, que era um homem da esquerda. Ou seja, propaganda anticomunista não houve nenhuma durante 20 anos, não fizeram filme, não fizeram programa de TV, não ensinaram nada nas escolas, tá certo? E abriram espaço para que a esquerda dominasse o aparato editorial, ao ponto de que, conforme mostram os registros da Câmara Brasileira do Livro, o período do governo militar foi o período de maior progresso da indústria editorial comunista no Brasil, ao longo de toda a nossa história. O senhor tratou disso nos artigos O Mito da Imprensa Nanica também, né, professor? Sim, não só da indústria editorial, porque eu estou falando de livro, por enquanto. Se você fala de mídia, jornais, etc., havia dezenas de jornais de oposição, jornais comunistas, circulando livremente. De vez em quando eles iam, cortavam a matéria, prendiam um redator, deixava 2 dias na cana e soltava. Lê o documento do Jaguar, o cartunista Jaguar, para você ver como era a censura no Pasquim. Era um negócio mais amigável. Eu chegava lá, o coronel dizia, vou cortar essa matéria. Dizia, não faça isso, o coronel está tomando uma cervejinha, deixava passar. Veja, o pessoal que foi preso e sofreu alguma coisa na cadeia era o pessoal ligado à guerrilha. A dizer que um jornalista foi torturado por causa de um artigo, isso nunca aconteceu. O pessoal faz uma choradeira, por exemplo, em torno do Otto Maria Carpo. O que aconteceu com o Otto Maria Carpo? Houve uma queixa contra ele, a queixa chegou na promotoria, o promotor chamou o Otto Maria Carpo, fez lá umas perguntas e arquivou o processo. Não houve nem processo. Isso foi tudo o que aconteceu com o Otto Maria Carpo. E até hoje o pessoal fica chorando. Otto Maria Carpo foi vítima da ditadura, etc, etc. Pô, tem muita gente que perdeu o emprego. O grande jornal de oposição no começo era o Correio da Manhã. Aconteceu, o Correio da Manhã faliu. E todos eles ficaram para a rua e tiveram que procurar empregos em outros lugares. O Carlos Heitor Coni arrumou emprego na editora Bloch, do Adolfo Bloch, que era um homem da direita, era um conservador, era um judeu foragido da Rússia, que tinha horror de comunismo, e que era odiado por isso. Bastou o coitado do Coni arrumar um emprego na Manchete, que o pessoal da esquerda fez a caveira dele. Como se tivesse sobrando emprego na época, né? A gente ia escolher emprego. Se você ia trabalhar para o Bloch, né?
ou ia trabalhar para o Henri Maxud, o pessoal fazia a tua caveira. Então, você veja, o pessoal da esquerda não só dominava as grandes redações, dominava a grande mídia e dominava a pequena, a mídia nanica também. Às vezes eram os mesmos caras que faziam uma coisa e a outra. Ou seja, eles já tinham hegemonia durante o regime militar. O que os militares fizeram contra isso? Absolutamente nada. Então, quer dizer, eles não fizeram um combate anticomunista, fizeram um combate anti-guerrilha. Eram contra a esquerda armada, mas na esquerda desarmada, alisaram a cabeça sim. Alisaram, ajudaram, tá certo? E isto, vamos dizer, isso quer dizer que a falsificação da história já começou no próprio regime militar, com a anuência dos militares. Se eles deixaram esse pessoal ocupar o espaço, é evidente que eles deixaram os fulanos inventarem a versão da história que eles queriam. Então, é o tal negócio. Se a vítima não age, se a vítima colabora com o criminoso, ela não pode reclamar depois, né? Pois é. Então não dá nem para dizer que os militares, que a hegemonia que é culpa dos militares, né? Quer dizer, não, a hegemonia foi entregue de mão beijada. Já foi durante. A hegemonia foi entregue de mão beijada para isso pelo próprio governo militar, que eram os camaradas que tinham mentalidade revolucionária sim. Quando eles adotaram o nome de revolução, não foi só para fins de propaganda. Eles tinham a ideia revolucionária, refazer a sociedade brasileira de alto a baixo, por meio da concentração do poder. Isso é a definição de uma revolução. Eles fizeram uma revolução sim, e esse foi exatamente o problema. Veja, o golpe foi justo, a revolução foi injusta, absurda e errada, embora tenha tido alguns sucessos inegáveis no ponto de vista econômico. Que você vê, durante o tempo do Médici, se você for ver o número de brasileiros que saíram da miséria, saíram da marginalidade para se integrar no sistema econômico, foi aqui uns 30% ou 40% da população brasileira no mínimo. Então isso põe o Fome Zero no chinelo, o que o Médici fez. Só que ele não ficava dando esmola para os caras, deu emprego. Então a realização econômica, nós temos que tirar o chapéu. O governo Médici fez prodígios na esfera econômica, tá certo? É claro, mas a má distribuição de renda continua fazendo. Mas é claro, você não pode resolver tudo de uma vez, né? Tá certo? Mas ainda, mesmo no esquema na área da distribuição de renda, fez muito mais do que está fazendo o PT agora. O PT só está dando esmola para colher voto. Tanto que, você vê, o pessoal diz, mas o Lula tinha não sei quanto por cento de aprovação. O Médici tinha 82% de aprovação na última semana de governo. Então, o pessoal sabia o que era um bom. Do ponto de vista econômico e administrativo, o Médici foi o maior presidente que esse país já teve. Depois veio o Geisel, que fez um monte de cagada, e o Figueiredo também, mas durante o período do Médici, o país foi bem administrado. Agora, em matéria de política, esses caras eram cegos. Em matéria de política e de cultura, totalmente cegos. Você vê, o brasileiro tem preconceito contra a política. Ele acha que política é coisa pra gente que não presta. Então ele deixa os bandidos tudo ocupar todos os lugares na política e depois fica se queixando. Então o preconceito antipolítico brasileiro é uma herança positivista. E esse preconceito vigorava tanto na cabeça dos milicos quanto na cabeça da população em geral. Então, você deixa a política só para os bandidos tomam conta, porra. Eu hoje tenho militante apolítico, né? Militante apolítico, mas não fizeram movimentos de protesto. Esse é um protesto apolítico. Você já viu o que é isso? É um quadrado redondo, meu Deus do céu. Agora, vamos ver outro aspecto. Estou falando aqui, os militares, eles foram omissos no combate ao comunismo, omissos na luta cultural e na esfera educacional. A única preocupação do governo em matéria de educação naquela época era abrir vagas, abrir uma faculdade em cada esquina para todo mundo ser doutor. E deu no que deu. Hoje, o Brasil tem 50% de estudantes universitários analfabetos funcionais. Começou agora? Foi culpa do PT? Não, veio desde aquele tempo. O PT agravou a coisa formidavelmente, sim. Mas não foi ele que começou. Agora, vamos avaliar um outro ponto. Eu estou dizendo que o pessoal militar se omitiu. Mas
os líderes liberais e conservadores que vieram depois do regime militar também se omitiram gravemente, gravemente. Vou lhe dizer uma coisa. Aconteceu, por exemplo, esse caso da Raquel Sherazade. Estão acusando a Raquel Sherazade de apologia do crime, porque ela disse que a reação popular contra um delinquente é uma coisa compreensível. Ou seja, ela está explicando, claro que fazer justiça com as próprias mãos é um delito, mas ela está explicando o delito em função de uma situação social. Ora, explicar e justificar delitos em função de uma situação social é o que a esquerda faz maciçamente há 60 anos. Eu denunciei a coisa já com atraso de 40, em 1994, no artigo Bandidos e Letrados, que foi publicado no Jornal do Brasil, mostrando que a apologia do crime era a prática mais geral e constante de todos os porta-vozes do esquerdismo no Brasil. E eu dizia para o pessoal liberal e conservador, vocês não vão processar esses filhos da puta? Eles estão fazendo apologia do crime. Você veja, a OAB e a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, de mãozinhas dadas, lançaram o livro do chefe do Comando Vermelho, William Lima da Silva, aplaudindo o cara, todos os doutores, os ministros lá aplaudindo o cara, que estava justificando as atividades do Comando Vermelho com um protesto social. Então, a partir da hora de você consente que se pratique a apologia do crime durante 60 anos sem você reclamar, chega um dia um desses apologistas do crime descobre alguma coisa que se parece de longe com o que eles estão fazendo e diz, é a nossa chance. Já que eles não nos processaram, nós vamos processá-los. É exatamente o que está acontecendo. Agora, aí também eu expliquei, né, pedi, implorei, esbravejei, não adiantou nada. Então o que vocês querem? Vocês não processam o criminoso, segundo dia o criminoso processa você. É como aconteceu aqui nos Estados Unidos, teve um sujeito que assaltou um supermercado e depois processou o supermercado porque ele disse que ele teve estafa nervosa durante o assalto, coitadinho. Eu não sei o que deu o processo, mas o que esses caras estão fazendo é isso. Os apologistas, os maiores apologistas do crime que esse país já conheceu, estão processando uma pessoa que não fez apologia do crime, que apenas pareceu fazê-lo. Pareceu fazer uma coisa igual ao que eles estavam fazendo. Só que essa pessoa é da direita. Então, o que faz? O criminoso pega uma pessoa inocente e diz, nós vamos sacrificar, já que nós não fomos sacrificados. Então agora pergunta, cadê aqueles líderes liberais com que eu conversava 20 anos atrás aí, que eles estão pensando, não, nós temos apenas que fazer a propaganda das ideias liberais. Eu disse que vocês não querem fazer luta política, não? E não eram pessoas intelectuais, eram senadores, eram deputados. Então, olha, por exemplo, outro dia fizeram uma passeata dizendo, nós queremos intervenção militar. Eu digo, peraí, você já esgotou os outros meios? Por exemplo, quantos processos você fez contra essa gente? Você tentou a via judicial? Não tentaram nada. Agora, você vê, o pessoal da esquerda fica procurando qualquer pretexto para processar alguém, mesmo que o processo não dê certo, queima a reputação do desgraçado. Eles não param de fazer isso, eles fazem isso o tempo todo. Então, pelo contrário, professor, tinha até gente acusando o doutor Heitor de Paula de receber dinheiro dos esquerdistas, né, dos isso comunistas. É uma coisa assim que... Olha, eu não sou muito de ficar bravo com essa coisa, mas dizer que o Heitor de Paula se vendeu, olha, não é para falar palavrão no seu programa, mas a única resposta possível é assim, vai tomar no cu, porra. Não tem outra. Quem diz isso merece um tapa na cara. Eu conheço o Heitor de Paula. Você pode acusar o Heitor de Paula de ser muito intransigente, de ser muito duro, de não ter flexibilidade. Todo esse defeito ele tem. Justamente por isso ele é um homem honrado. Ele mesmo quando ele está errado, ele está falando a coisa sincera, porra. Você está entendendo? É um estudioso seríssimo, né, professor? O Heitor de Paula, comentarista político não brilhante. Digno, eles não são dignos de amarrar o sapato do Heitor de Paula, quem levantou essa história. Eles não sabem o que é o Heitor de Paula. O Heitor de Paula é um homem honrado, porra. Só que eles não sabem o que é um homem honrado. Porque no Brasil, a moda é achar que todo mundo é venal. Você escreve uma coisa, agora de mim, quantas vezes fala, quem está pagando ele? Para quem ele está trabalhando? A resposta é que estou trabalhando para você, porque a sua mãe já está velha demais para ir pro puteiro, tá entendendo? Então você está...
Passando fome, eu estou trabalhando para te sustentar, vagabundo. Então, essa coisa, essa insinuação de venalidade é resultado desse preconceito apolítico brasileiro. O sujeito não quer ter uma atitude política, então o que ele faz? Ele capricha no moralismo. Vai para o discurso moralista. Eu sempre disse, o combate à corrupção é inócuo, meu filho. Hã? Então, outro dia me mostraram um site que dá notas para os políticos brasileiros, por critérios apolíticos. Quantas vezes ele participou de sessões, quantos projetos apresentou, etc. Totalmente apolítico. Então, o resultado, que alguns dos políticos mais nefastos do país, que apenas são eficientes, estão lá com notas altíssimas. Sim. Quer dizer, é coisa de idiota. Né? Quer dizer, se você é apolítico, meu filho, então você tem que aceitar ser governado por qualquer um e não reclamar. Já começa a se abster do julgamento político, acabou, claro. Né? Agora, outra coisa, você pedir intervenção militar, eu digo, olha, intervenção militar é um meio de você obter certas coisas. Né? Agora, você quer a finalidade ou você quer os meios? Por exemplo, se o PT for derrubado por eleição, não serve? Se o PT for derrubado por via judicial, não serve? Se o PT for derrubado por pressão popular, não serve? Tem que ser uma intervenção militar? Isso é frescura, meu Deus do céu. Outra coisa, intervenção militar, uma intervenção armada, se justifica quando você esgotou todos os outros meios. Em primeiríssimo lugar, a via judicial. Daí o pessoal diz, mas não adianta, né? Não vale a pena, porque a justiça está toda comprada. Então você tem que lembrar a parábola da viúva e do juiz iníquo, que está lá em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Em que o próprio Jesus diz, olha, tem uma cidade tal, tinha um juiz iníquo, e tinha uma viúva que estava reivindicando um direito líquido e certo. E ele negava, e negava, e negava, e negava, e pela insistência, chegou um dia em que o próprio Deus interferiu e fez o juiz dar a reivindicação, atender a reivindicação. Então, quando a gente vê aqui nos Estados Unidos esse heroísmo desse pessoal, tipo Orly Tate e outros tantos que estão, vamos dizer, lutando para tentar de impugnar o mandato Obama com base numa coisa justa, que é a falsidade documental, que está mais do que provado, eles já tentaram trocentos processos. O juiz fica com medo, nenhum processo foi julgado até agora, nenhum. O juiz fica com medo e ele inventa um jeito de tirar da seringa. Porque aí eu me lembro, meu pai era advogado e ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, às vezes o juiz é parcial a favor do queixoso, às vezes é parcial em favor do réu. Mas ele é sempre parcial em favor de si mesmo. Portanto, podendo dar uma sentença inócua que não o comprometa, ele o fará. Podendo não dar sentença nenhuma, ele o fará. Isso é batata, líquido e certo. Então, os processos são tudo recusados em limine. Eu não tenho jurisdição, isso não é comigo, todo mundo tirou da seringa. Mas o pessoal continua insistindo, tanto que hoje, você já vê, 60% da população americana não acredita mais nos documentos do Obama. E mais dia, menos dia, ele vai ter que pagar por esse crime. Agora, no Brasil, pergunta assim, quantos processos judiciais todos esses lindos protestadores, liberais e conservadores tentaram? Nenhum. E já querem uma intervenção militar? Falou, você esgotou a via legal e pacífica, meu filho? Para você pedir uma barbaridade dessa? Não. Então você não tentou nada. Então é o seguinte, você está querendo é que o soldado vá lá se arriscar no seu lugar, porra. Daí o pessoal diz, mas processo custa caro. Daí eu pergunto assim, se você não pode dar nem o seu dinheiro para a causa que você acha justa, com que direito você exige que um soldado dê a vida? Você está entendendo? Então, o problema do Brasil é a corrupção mental e a corrupção moral que entrou muito fundo na cabeça de todo mundo. Cada um de nós tem que fazer o seu meia-culpa, examinar, dizer, pera, aonde que eu contribuí para a merda chegar a esse volume que chegou hoje. Não é questão de você aderir a uma política ou a outra, porque o que tem efeitos não é a sua convicção, a sua crença, são as suas ações. E o seu estilo de agir que se impregna nos outros. Então, aí, não interessa muito qual é a sua ideologia. Você vê o que acontece. Por exemplo, vou te mostrar como esse negócio não é assim. Ideologia é um discurso de propaganda para justificar uma luta, certo?
Então, o que interessa é a substância da luta e não a justificativa ideológica. Né? Você veja, na França, agora o partido da extrema-direita, o Front Nacional, ganhou as eleições, está todo mundo colaborando, etc, etc. Ah, tem pessoal que ficou contente. Só que acontece o seguinte, o Front Nacional é tremendamente antissemita. Sendo antissemita, ele colabora com o que existe de pior na esquerda. Por motivo ideológico? Não, por burrice. Eles não são a favor da esquerda. Apenas eles têm um preconceito que os torna instrumentais para a esquerda, radicais islâmicos, etc, etc. Então a pessoa precisa medir não a sua ideologia, as suas belas intenções, as suas ações reais. Então, se você, por exemplo, se você durante 30 anos você permite todos os abusos e não recorre à via judicial e depois vai pedir uma intervenção militar, você se tornou culpado pela situação. Porque se você não usa os instrumentos da democracia, a democracia acaba. Quem matou a democracia foi a esquerda? Não, foi a esquerda e a direita junto. Uma pervertendo a justiça, tá certo? E a outra abandonando a justiça, virando as costas à justiça. Pois é, parece que essa preferência do pessoal pela intervenção militar parece mais com um desejo de ir contra o que a esquerda diz, né? Que ela demoniza a intervenção militar, tanto também aí... Tem um efeito histérico. Também tem um efeito histérico. Você vê, a direita no Brasil nada fez contra o comunismo. Não fez. Só quem fez foi, repito, o Marechal Dutra. Esse é um herói nacional. Eleito pelo... Você vê, aqui nos Estados Unidos, quem foi o núcleo do movimento anticomunista aqui? Foi o pessoal da esquerda. Foi a esquerda democrática que fez tudo aqui. Até quando teve o Solzhenitsyn esteve aqui, ele foi fazer um discurso no Sindicato de Trabalhadores, ele disse, olha, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, esses capitalistas e banqueiros aqui jamais ajudaram os dissidentes soviéticos, mas vocês, trabalhadores americanos, vocês ajudaram, enviavam dinheiro para nós, nos socorriam, etc. Era metade ali, era esquerdista, pô. Você veja, pega lá o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura, realizado em Budapeste em 1956, financiado pela CIA. E estão lá, né, intelectuais denunciando o comunismo, contando os crimes do comunismo. 80% deles eram gente que vinha da esquerda. Então o problema não é a sua ideologia, meu filho, é as suas ações reais. Eu estou falando para você que o único governante que fez uma coisa efetiva contra o comunismo foi o cara eleito pela esquerda, que foi o Marechal Dutra. Agora, até hoje, o pessoal da direita tem o mito do brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da direita. Era uma boa pessoa, etc, etc. Mas, no cá entre nós, eu duvido que ele, na presidência, ele tivesse culhão para fazer o que o Marechal Dutra fez. O Marechal Dutra, você sabe que era um homem que ele não ia ao banheiro sem consultar a Constituição para ver se era permitido, né? Então, agora, o pessoal idealiza o brigadeiro e tal. Muito bem, o brigadeiro é uma boa pessoa, mas acontece que o Dutra é muito mais do que isso. Tá certo? Então não interessa propriamente a ideologia, mas as ações reais das pessoas. Né? A verdadeira ideologia do cara a gente lê nas ações e não nas palavras. Então, por exemplo, a ausência... O pessoal quer fazer um movimento político. Um movimento político que não tem ativismo judicial não tem nada. Nada. Absolutamente nada. O pessoal quer fazer passeata, quer intervenção militar, quer isso, aquilo. Quando é que vai começar o ativismo judicial? Tem duas coisas que sem a qual não existe um movimento político. A primeira é o fundraising, é dinheiro. O segundo é o ativismo judicial. Portanto, uma comissão financeira, uma comissão de advogado. Começa com isso. Existe uma dessas duas coisas? Não. Até hoje não tem. Então não começaram nada. Eles só querem completar, você está entendendo? É ejaculação precoce. O sujeito diz que quer dar uma transada, que nada. Ele já abaixou as calças, ele já gozou, ele já acabou tudo, já foi pra casa. Não precisa fazer nada. Quer dizer, é preciso uma ocupação de espaço primeiro, né, professor? Das universidades. É evidente, mas antes de tudo, antes de você pensar em ocupar espaços, você tem que pensar em juntar forças. E você junta força com essas duas atividades. Uma comissão de fundraising,
Vamos estudar aqui seriamente todas as fontes de dinheiro que nós podemos ter para juntar, para fortalecer esse movimento. E segundo, ter uma comissão judicial para dar apoio para isso. E para defender os perseguidos, como agora o caso da Raquel Sherazade. Note bem, Paulo Martins, né? Muito bem, note bem, esse caso do SBT é nítido como tudo está sendo contado ao contrário. Porque a intervenção do governo no SBT, a ameaça de fechar o SBT ou de cortar verbas é ilegal. Isso é utilização de verbas e concessões do Estado como instrumento de pressão política. Isso é ilegal e isso é motivo para impeachment. Cadê o processo? Já abriram um processo? Não. Vamos fazer um processo para defender o Paulo Martins e a Raquel Sherazade. Não adianta você defender o cara. Se você defende, os defende, tá certo? Você já perdeu a briga. Você tem que atacar o criminoso, meu Deus do céu. Essa dona Jandira Fegali já era para dizer, olha, dona, a senhora está usando o Estado como instrumento de pressão em favor do seu partido e nós vamos pedir a cassação do seu mandato. E a dona Dilma também, vamos pedir aqui o seu impeachment, porque a senhora está usando o Estado como instrumento de pressão para favorecer o seu partido, a sua facção ideológica. E isso é evidentemente ilegal. Eu não vi ninguém dizer isso. Eu vi todo mundo encarar a coisa como é um fenômeno de censura. Estão boicotando os jornalistas. Eu digo sim, mas esta não é a substância do problema. A substância é uma utilização ilegal do aparelho de Estado em favor de um partido. Isso é o que eles estão fazendo, meu Deus do céu. Agora o pessoal está tão acostumado a ficar na defensiva, né, que só pensa em tirar da seringa e não pensa em atacar e punir o criminoso. Aí também não adianta, né? Pois é. Veja, com esse negócio do SBT, o governo deu a cara à tapa. Ele mostrou a face integral da sua ilegalidade. E ninguém vai fazer nada contra isso? Vamos nos limitar. Claro que vamos defender a Raquel Sherazade, o Paulo Martins, etc, etc. Defender até o SBT, defender até os direitos do SBT, mas não basta isso. Quer dizer que se você vê, né, uma mulher sendo estuprada na rua, você socorre a mulher, claro. Mas basta isso ou tem que prender o estuprador também? Claro. É a coisa mais óbvia, Aliás, até prender o cara é mais importante, porque essa aqui é uma estuprada. Quantas ele vai estuprar na semana que vem? Então, prender o cara é tão obrigatório quanto socorrer a vítima. Mas esse país está tão louco que fizeram até essa campanha, eu não mereço ser estuprada. Você já viu uma coisa dessa? Zé. Já viu alguém ser estuprado por mérito? A pessoa ficou analfabeta, eles não sabem mais o sentido das palavras. A mulher quer dizer, você não tem o direito de me estuprar. Em vez dela dizer isso, ela diz, eu não mereço ser estuprado. Eu digo, mas que coisa mais pobre, mais masoquista essa campanha. Pois é, parece que foi feita uma pesquisa, né? E aí já motivou esse monte de manifestações aí que é pior do que eu já pesquisei. Imagina você, tem um sujeito querendo te bater e você vai dizer, eu não mereço apanhar. Você está se fazendo de coitado, você está se humilhando, essa campanha é humilhante. O pessoal está tudo louco no Brasil, viu? O negócio está muito grave, é muito grave. É verdade. Gente, vocês têm uma missão. Para vocês todos que ou estudam comigo, ou aprendem alguma coisa comigo. Olha, eu não quero mudar a situação política do Brasil, não tenho poder para isso. Mas eu prometi para mim mesmo e para os meus alunos que nós íamos criar uma geração nova de intelectuais muito mais sérios, muito mais capazes do que todos esses que estão ocupando universidade, mídias, e eu estou fazendo isso. E vocês, de algum modo, não sei se são meus alunos ou não, uns são, outros não são, vocês têm esta missão. A nossa missão, meu filho, não é só lutar por causas políticas, aliás, não é nem lutar por causa política nenhuma. É restaurar um pouco de sanidade no diálogo desse país. É restaurar um pouco do senso da verdade, do certo e do errado. Se não fizermos isso, toda a causa política já está perdida de antemão. Só a mentira prevalecerá, meu Deus do céu. Esse é o que tem que ser feito, né? Sem sombra de dúvida. Então, gente, eu acho que eu já falei demais. Então é o seguinte, é para celebrar ou é para amaldiçoar o golpe de 64? Celebra a derrubada de João Goulart. A instauração da ditadura depois foi um erro, foi um crime,
E só trouxe dano, porque toda a política econômica que deu certo poderia ter sido aplicada no regime democrático. Veja, se você pega os políticos mais amados do Brasil, ser certo ou errado, que era Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Juscelino Kubitschek, os três apoiaram o golpe. E os três foram destruídos pelo próprio regime militar. Como se justifica uma coisa dessa? E daí você tira militares absolutamente desconhecidos, né? Daí aparece o seu Costa e Silva. O seu Costa e Silva não se elegeria vereador em São Tomé das Letras, ninguém sabia quem era. Né? E você tira Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e Adhemar de Barros e põe esse homem no lugar. Claro, era um homem honesto, etc, etc. Mas não é um político e não representava ninguém. Representava apenas a elite militar tecnocrática. E isso acabou com a política no Brasil, acabou com o conservadorismo no Brasil, e nessa política de terra arrasada, esse deserto que ficou, a esquerda veio, quando voltou esse cara do exílio, e falou, o terreno é nosso, ocuparam tudo. Então não tem nada que celebrar, não. Nós temos que fazer... Deixaram tudo pronto. Tem que fazer a meia-culpa. Tá? Eu reconheço os méritos do regime militar na parte econômica, isso aí não tem como negar. Tá certo? E eu reconheço a justiça da derrubada do João Goulart. Mas isso não quer dizer que vão agora levantar a bandeira. Temos que ter outro golpe militar. Não. Talvez, um dia será preciso uma intervenção militar. Mas não antes de nós tentarmos fazer por nossa conta tudo o que é possível na esfera civil. E não se fez nada. Tá bom? Fazer a nossa parte, né, professor? Claro. Então vamos lá. Gente. Tá certo. Obrigado, professor. Eu que agradeço pela atenção. Tudo de bom. Professor, muito obrigado.